Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Vamos deixar Deus nos falar. Eu vou transmitir agora a liturgia de 18 de fevereiro de 2022, sexta-feira da sexta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da Carta de São Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 24 e o 26. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhe falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem isso e estremecem. Queres então saber, homem insensato, como a fé sem a prática é vã? O nosso pai Abraão foi declarado justo. Não será por causa de sua prática, até o ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar. Como estáis vendo, a fé ocorreu. Retificando, como estáis vendo, a fé concorreu para as obras, e graças às obras, a fé tornou-se completa. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz: Abraão teve fé em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Estais vendo, pois, que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. O salmo de resposta é o Salmo 112. Versículos do 1º ao 3º, 4º, 5º ao 6º, refrão 1º B. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Repitamos: feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz é todo homem que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz é todo homem que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz o homem caridoso, que resolve os seus negócios com justiça,
porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Feliz é todo homem que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Repitamos: feliz é todo homem que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Aclamação ao Santo Evangelho com o texto de João 15, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos chamo, meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. O que o Pai me revelou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 34 ao 38, capítulo 9, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão sobre o Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da reflexão é Para resgate de sua alma, Marcos 8, versículos de 34 ao 1 do capítulo 9. Fomos sequestrados, pior ainda, escravizados. Criado livre, o homem usou mal da liberdade, acabou escravo de sua concupiscência. Sem perceber a ironia da proposta do tentador, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O primeiro casal viu-se decaído e degenerado. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este último permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes, conforme o parágrafo 407 do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, São João escreve que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. E Paulo, em guerra com suas tendências, diz: sou carnal, vendido ao pecado, não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita.
Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos do 14 a 17. Na luta pela liberdade, o escravo tenta ganhar a vida, preencher com as coisas do mundo, dinheiro, poder e prazer, o abissal vazio de seu interior. Por esses bens, os escravos se digladiam, fazem guerras, tudo para ganhar a vida. Ambiciosos, odientos, não podem sequer contemplar a própria face. Assim usam máscaras, mentem para si mesmos, tentando sufocar a voz incômoda que sobe do seu íntimo. Ganharão a vida ou irão perdê-la no fim de tudo? Só Jesus aponta o caminho da libertação, a cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que pode dar o homem para resgate de sua alma? A liberdade perdida só se recupera com o dom de Deus, dom de amor sem limites. Foi a morte de Jesus que nos resgatou do poder do inimigo. É seu sangue, a moeda de nosso resgate. Não esqueçamos as palavras de Paulo, o apóstolo, aos Coríntios. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um alto preço. 1 Coríntios, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 19 a 20. E o apóstolo nos mostra o valor da liberdade cristã retomada no batismo. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor é minha fortaleza e meu libertador. Salmo 18, versículo 3. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, acessando meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 18 de fevereiro é dia de São Simeão, localização Jerusalém. São Simeão foi bispo de Jerusalém, filho de Cleófas. São Simeão era primo de Jesus. Ele foi um dos primeiros apóstolos, tendo inclusive recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois do assassinato de São Tiago, o menor, pelos judeus, os apóstolos e discípulos se reuniram para escolher seu sucessor na sede de Jerusalém. O escolhido foi Simeão. No ano 66, começou na Palestina a guerra civil em consequência da oposição dos judeus aos romanos, e parece que os cristãos de Jerusalém receberam do céu o aviso de que a cidade seria destruída e que deviam sair dela sem demora, refugiando-se com o santo na cidade de Pela. Depois da tomada e destruição de Jerusalém, os cristãos voltaram e se estabeleceram nas ruínas. Simeão voltou e recomeçou com os fiéis a reconstrução das casas. Houve muitas conversões, pois o acontecimento fez muita gente refletir sobre a mensagem evangélica. Numerosos judeus converteram-se ao cristianismo, devido aos milagres feitos pelos santos. Os imperadores Vespasiano e Domiciano mandaram matar todos os membros descendentes de Davi, mas Simeão
conseguiu escapar. Contudo, durante a perseguição do imperador Trajano, foi denunciado às autoridades, torturado, crucificado e morto. Simeão recebeu ordem de prisão e intimação de prestar homenagem aos deuses. O santo negou-se corajosamente a trair aquele que era seu único mestre e senhor, Jesus. No meio da cruel flagelação, Simeão louvou e bendisse o nome de Deus e de Jesus Cristo. Do alto da cruz ainda confessou o nome do divino mestre. Rezou pelos inimigos e entregou o espírito nas mãos de Deus. Morreu com 120 anos, depois de ter governado durante 43 anos a igreja. Sua simplicidade e a fidelidade uniu os cristãos em torno do evangelho de Jesus. Olha aí, história bonita de Simeão, que substituiu São Tiago Menor, após ele ser assassinado. Simeão, um apóstolo de Jesus. Reflexão. Histórias de amor ao Cristo são comuns no início da igreja. São Simeão, já na velhice, conservou sua fidelidade ao seu mestre Jesus e entregou sua vida por amor à igreja. Ele era membro da primeira geração de cristãos, conheceu Jesus e aprendeu dele a virtude da caridade e da fidelidade. Hoje somos convidados a reafirmar nossa profissão de fé em Cristo Jesus. Que nossa vida na juventude e na velhice seja sempre uma testemunha da ressurreição. Oração. Querido Pai, Deus uno e trino, pela intercessão do bispo São Simeão, conserve em nós a fidelidade do projeto de amor aos mais abandonados e sofredores, e que o testemunho deste apóstolo seja alimento de nossa fidelidade ao Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Simeão, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Se for para o seu bem, ele providenciará o que você pede. Deus pode dar 3 respostas: sim, não ou espere. Espere no tempo de Deus, o Kairos, e não no Cronos, que é o nosso tempo. Temos também do aramaico, dialeto de Jesus, a expressão Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa. Somos todos irmãos e cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar e vai julgar vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para o julgamento universal. É o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Para irmos para o céu, temos que nos reconciliar com Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Convença-se de que nós somos vermes, somos pó, somos indignos servos nessa passagem transitória, provisória, efêmera aqui pela terra. Senhor, perdão pelos nossos pecados, que acontecem a cada átimo de segundo, pecados da omissão, do pensamento e dos atos. Pecados da omissão dos pensamentos e dos atos. Perdão, Senhor, pelos pecados das minhas omissões, dos meus pensamentos, dos meus atos. Perdão, Senhor. Perdão.